Edson Saraiva Neves, eu sou formado pela Universidade de Brasília, me formei em 1976, né? A primeira formação minha foi pediatria, depois eu fiz clínica geral homeopática, né? Eu sou homeopata unicista, aquele que dá um medicamento só. Hoje, eu trabalhei com nutrição ortomolecular, com bioquímica de solo, porque eu acredito. Eu tenho uma palestra muito antiga que eu dava, chamada Do Solo ao Cérebro, que é como você nutre o solo para chegar até o cérebro. E de uns anos para cá vim me interessando muito por educação. Eu vou fazer 73 anos no ano que vem e me interessei muito porque a quantidade de criança que tem aparecido para mim e por toda a rede de médicos que eu conheço, que trabalham com homeopatia, crianças disléxicas, crianças autistas, e com transtornos de personalidade diversos, está aumentando muito, significativamente. E eu comecei a estudar educação, pedagogia, e encontrei que um dos problemas maiores que nós estamos tendo, não só no Ocidente como um todo, não é só no Brasil não, no Ocidente como um todo, é o problema relacionado com, vamos dizer assim, com alterações cognitivas das crianças através da alfabetização que está sendo implantada há pelo menos uns 15, 20 anos no Ocidente como um todo. As pessoas acham, por exemplo, que a Alemanha é um exemplo em educação, e isso há 30 anos, 40 anos, hoje em dia é uma lástima. Muita dislexia na Alemanha. E eu acredito que grande parte disso, claro, tem todas as disfunções sociais no meio dessa história, mas para mim uma das coisas fundamentais é a leitura, a alfabetização, a escrita, como você mostra o mundo das letras para as crianças. Depois de muito tempo estudando, eu cheguei a essa conclusão, né? Que a coisa mais importante que a gente pode fazer é alfabetizar bem uma criança, né? Para depois você saber que ser humano você vai fazer dali, mas ela tem que ser bem alfabetizada. E aí eu conversando com uma amiga, né, alemã, Anne Heinlander, que também tem interesse na área de educação, ela me falou, eu explicando dessa minha angústia, né, como médico, ela me falou então do filho dela, né, que hoje é o filho que era um filho mais velho, que desenvolveu lá na Alemanha a dislexia, e ela saiu procurando um meio de resolver aquele problema do menino, né? E ela encontrou um método que foi formulado por dois psiconeuropedagogos alemães, a doutora Uta e o doutor Fritz, justamente para tratar desses transtornos cognitivos, né? Com grande resultado. E o método chama-se Intract, quer dizer que é algo que você introduz e o trabalho com... isso é latim, começa a acontecer internamente, é dentro, no interno, vamos dizer assim, é no íntimo que acontece então o processo da alfabetização depois de você introduzir alguns estímulos inteligentes, né? E ela então encontrou esse método, aprendeu e começou a aplicar no filho. E o filho, com 3, 4 meses, tinha resolvido o problema de dislexia que estava atormentando a vida da Anne, né? E ela já alfabetizou os outros dois com o Intract, né? O Intract, né? Pode-se dizer Intract, 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 ao gosto, não tem problema disso, tá? Então, eu, entusiasmado com isso, a Anne veio ao Brasil, me trouxe esse método para eu conhecer, nós conversamos muito e hoje eu estou dentro de uma equipe, de um trabalho, né, que está divulgando e disseminando, compartilhando, polinizando esse método no Brasil, né, e eu tenho uma amizade de muitos anos com uma pedagoga de Alta Floresta, do Mato Grosso, e eu conversei com ela sobre isso. Ela é uma alfabetizadora de chão de escola,
e ela aplicou aqui, e vocês estão vendo a história toda, estão assistindo, né, nesse curso de formação, essa história toda. A minha parte agora é falar sobre neurociência, tá? O que se tem sobre neurociência atualmente, sobre neurônios da leitura, que é um trabalho de um francês chamado Stanislas Dehaene, que ele comanda 6 laboratórios de imagens, né? 6 laboratórios que estão interessados nos processos de aprendizagem na Europa como um todo. O laboratório central dele é ao sul de Paris, e dali ele comanda mais 6 que estão na Europa. Eles trouxeram crianças e jovens do mundo inteiro para escanear, né, em tempo real os equipamentos deles. São de outro mundo, não é um equipamento que a gente encontra no Brasil. O processo de neuroimagem dele é em tempo real, porque esquenta muito a máquina, é todo feito com resfriamento a hélio, por exemplo. Não sei nem o que é isso, como é que eles resfriam. É um scanner, entende? Em tempo real. É a cada take de segundo do cérebro, eles vão escaneando tudo. E as crianças, é muito interessante porque eles entusiasmam as crianças para entrar naqueles tubos dizendo que elas são astronautas. E elas vão mesmo, muito satisfeitas em contribuir para serem astronautas da linguagem, né? Então, é um trabalho de muito mérito, que tem resolvido alguns enigmas na área de educação. Seria como se você, por exemplo, quisesse ser um piloto de avião e não conhecesse nada sobre comandar o teu equipamento mor. Então, para pedagogos, é fundamental, já que ele está trabalhando nessa área, ele conhecer um tanto de neurociência, e principalmente neurociência aplicada à aprendizagem, tá? E é isso aqui que eu venho trazer algumas coisas para vocês, a partir de um vídeo que eu e uns amigos, né, que são dessa área audiovisual, fizemos para tentar debulhar, vou usar uma palavra como se fosse assim, fazer uma paçoca, né, debulhar milho, né, debulhar para vocês essa coisa, fazer essa coisa tão complexa que é os circuitos cerebrais, torná-los simples para vocês, da melhor maneira que eu posso fazer, para ganhar significado para todos que estão assistindo, tá? Vocês terem uma ideia do equipamento que vocês estão usando, tá bom? É isso. Vamos lá. Aqui no primeiro take que vocês vão ver, né, na apresentação, ele começa com uma imagem, né, de uma criança que, ao olhar uma espécie de um notebook pequenininho, né, ela usa a cerebração dela para acessar aquele mundo. O nome da palestra é Uma Janela para Imago. Imago é uma palavra que a janela vocês já sabem o que é, já estão sabendo o que é, vão saber mais do que essa janela que nós falamos no Interact. Mas imago seria o mundo da imaginação, principalmente da imaginação moral das crianças. Que imaginação não é só uma coisa de cavalinhos correndo, existe a imaginação moral de uma pessoa. Por onde andam as imagens dela, você tem uma ideia da moralidade dela. E isso é fundamental, é um conceito fundamental chamado imaginação moral, mas que eu não vou falar hoje sobre ele, tá? Aí se apresenta para vocês, vai se apresentar uma neta, né, das 16 netas que eu tenho. E ela está vendo um cavalo. O que você está vendo, Alice? Um cavalo, mamãe. E o que você achou dele? Muito veloz. Correndo. Então ela não é alfabetizada, né? Mas ela tem um vocabulário já, uma criança de 6 anos mais ou menos, 6 ou 8 anos, já trafega, já navega por 600 palavras mais ou menos. Então ela já tem um léxico bem sedimentado e também uma semântica, ela já consegue ligar todas essas palavras e construir frases complexas.
Então, essa minha neta, né, ela já consegue fazer, a mãe pergunta para ela, o que você está vendo, Alice? E ela diz, estou vendo, é um cavalo, mamãe. E o que é que esse cavalo tem? Ela diz, ele é muito veloz. E se a mãe continuasse perguntando, ela ia construir mais frases com mais sintaxe, né? Ela ia juntando muitas frases juntas e usando figuras de linguagem de conexão, né? Que a sintaxe dela seria ampla para dizer, mas ela não sabe escrever isso. Ela pode dizer, mamãe, este cavalo é muito veloz, muito belo, é branquinho, ele corre, ele vai lá na casa do vovô, porque a gente tem lá uns cavalinhos, né? E esse cavalo, o nome dele é tal, 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 eu gosto por causa disso, ele é macio. Aí ela vai fazendo uma quantidade de observações sobre esse cavalo, né? E o nome dele, Alice, ela diria Spirit, né? Que é um cavalinho que uma história que tem nesses... É um filminho, né, que se tem muito interessante do cavalo chamado Spirit. Ela poderia dizer isso. Então vocês veem que ela tem um vocabulário vasto, né, numa área que é uma área chamada de Wernicke, que fica mais ou menos temporoparietal, vocês vão ver mais na frente, ela fica no temporoparietal, à esquerda, né, que é uma área que tem conhecimento, compreensão, identificação, associação de palavras e construção de frases complexas. Então ali tem o léxico já, né, mas ainda não em grafemas, em fonemas. Já tem um vocabulário vasto instalado naquela área, mas ela não sabe escrever. Ela é analfabeta ainda nas letras, mas ela já é alfabetizada, né, vamos dizer assim, sonoramente. A sonoridade dela já é evoluída, né? E principalmente num idioma como o nosso, de sonoridade muito regular e muito belo, ela já tem essa sonoridade. E consegue fazer, então, formular frases complexas e entender frases complexas. Então, a caixa, vamos dizer assim, de palavras faladas, de fonemas, né, que se associam, se interconectam, na minha neta, Alice, já é ampla, já tem um vocabulário amplo. E ela busca e monta, né? E isso vocês vão ver como é fundamental a presença disso já formado no cérebro, que dá, quando você mostra as letras da maneira correta, usando o som, usando a sonoridade e mostrando, né, a grafia, como você, então, vai utilizar tudo isso que a criança já tem. Aliás, um parênteses embrionário, já existem estudos e demonstrativos de que as crianças, os fetos, com 16 semanas, o feto já tem alguma reatividade a impressões luminosas. E com 24 a 26 já tem uma reatividade a impressões sonoras. Primeiro a visão, e aí ele começa a reagir a estímulos luminosos, e depois, com 24, 26 semanas já de gestação, ele reage a estímulos sonoros. Interessante isso, né? Então, continua o vídeo e o cavalo vem cavalgando. Vem cavalgando, né? E vem para ela novamente a imagem e o cavalo cavalgando. O cavalo vem do celular para ela, né? Num feixe de luz, num feixe de fótons. Seriam fótons cavalgando na forma de um cavalo. É a luz cavalgando na forma de um cavalo, né? E aí entra pela pupila. Entra pela pupila e faz o que a gente chama de, que pelo menos para vocês entenderem, eu chamo, eu denomino, quando entra o cavalo em forma de fótons pela pupila, ele vai como um laser, vamos dizer assim, qual a palavra que eu direi? Espalhado. Ele entra pela pupila com um laser espalhado.
em direção à retina. A retina que aqui está eu tenho aqui o olho. Se eu cortar, aqui atrás é a retina. A retina, né, ela é propriamente, ela já não é mais do olho, ela já é uma extensão do cérebro, principalmente o nervo óptico, que ele entra pela retina. É como uma extensão do cérebro, você não vai ver a retina, mude um pouco a visão, porque as pessoas às vezes veem a retina e o nervo óptico, né, como extensões do olho rumo ao cérebro, e não é. A retina e o nervo óptico é a extensão do cérebro para o olho, é diferente. É o cérebro chegando até o olho, né? A retina, ela é vasta, ela é grande, né? E principalmente formada de células que a gente chama bastonetes, porque são células que são especializadas em ver no escuro. Então você tem mais ou menos, o nível seria 216 milhões de células na retina. Eu posso me enganar aqui em números, mas 200 milhões mais ou menos são essas células que são especializadas em extrair o máximo de luz na escuridão, que a gente chama de bastonetes, por causa do formato. E as outras 6 milhões mais ou menos são os cones, que são células especializadas em luminosidade, em ver com luz, né? E essas células que vêm com luz, que são as células de alta acuidade visual, elas ficam num lugarzinho chamado fóvea, que é um buraquinho, aqui está a retina, aqui está entrando o nervo óptico, fica ao lado, praticamente ao lado, da onde o nervo óptico entra, essa área que eu vou dizer que é um buraquinho, mas na verdade eu estou achando que é uma janelinha. Eu posso usar mais o termo janela, e não como se diz assim, um círculo, um buraco. Algumas pessoas falam hole, que é um buraco. Não é. Para mim, uma janela para o mundo, que vem do cérebro, como eu estou vendo aqui para vocês. Tá? E essa janela, ela tem 2 milímetros de diâmetro. Essa pequena, vamos dizer, geometria dela, né? 2 milímetros de diâmetro, ela faz com que a gente tenha, ao mesmo tempo, limites e, ao mesmo tempo, ela faz com que a gente tenha uma possibilidade, eu vou explicar para vocês, como se fosse assim, de um ponto para o infinito. A imagem é essa, a metáfora é essa, de um pequeno ponto para o infinito. Como se o infinito fosse contido num grão de areia, bem pequenininho, mas tem tudo que o infinito tem. As células cônicas da fóvea, né? Então, quando entra vocês viram ali, entra pela pupila e vai ficar mais na frente agora no vídeo, eu vou voltar a esse assunto para dar mais dimensão a isso. Aí vocês veem a luz entrando pela pupila, ela se espalha da pupila para a retina, em busca da retina, e aí uma pequena quantidade de fótons que trazem aquele cavalo, como se fosse um holograma, né, em sequência, entra pela fóvea. Um de cada vez, um passo de cada vez. É um fóton de cada vez, não tem 3, 4 fótons que entram pela fóvea. É um fóton de cada vez, pelo tamanho dela. Então, aquilo que é como se fosse um laser espalhado, quando entra pela fóvea, já é um laser serial. É um só, em rumo a essa região do cérebro, que é a região occipital, aonde ali quando chega aquele feixe serial, aí ele se abre. E aí ele forma a imagem, porque a imagem está num pequeno fragmento. Eu estou usando essa palavra porque eu não tenho outra. Em pequenos fragmentos que vão entrando, daquele cavalo correndo, e quando chega lá na área occipital, aí abre. E aí o cavalo se espalha pelo cérebro, como vocês estão vendo, né? E aí entra o olho. Olha aqui que bonito o olho, né? E o olho, quando ele entra, ele vai parar aqui, ó, lá veio o cavalo de novo, ó, tá? Lá veio o cavalo galopando, para novamente a gente, vamos dizer assim, sedimentar em vocês esse conhecimento. O cavalo vem na forma
de um cavalo, né, de uma imagem de cavalo, vai entrar pela retina, para ficar mais claro, tá, para vocês. Vai entrar pela retina, eu estou reverberando o que eu disse anteriormente, para sedimentar cada vez mais esse conhecimento. Né? Então ele entra, o cavalo vem, entra pela retina, né, que é luz na forma de cavalo. Aí entra, ó. Vocês estão vendo que bonitinho? E aí, ó, ele se espalha, vai em rumo da retina, ele entrou pela pupila, vai em rumo da retina, e da retina para o cérebro, ele vai em serial. E aqui, ó, vocês veem que ela começa a ser, então, alfabetizada. Olha as letras se formando ali, ela começou a ser alfabetizada. E já tem o cavalo na área sonora dela. Ela já sabe, claro, falar cavalo, dizer tudo aquilo que eu disse, né? Mas as letras estão se formando agora. Aqui é um esquema do que nós já temos aqui. Isso aqui ainda está em evolução, que são as áreas cerebrais de Hartmann, como se diz, né? E traz bem claro que, segundo o Dehaene, segundo esse francês, com todos aqueles laboratórios, quando chega a imagem, né, no occipital, e você depois começa serialmente colocar as letrinhas, que eu quero um dia que ela fale cavalo, então eu vou ter que ensinar C, A, V, A, L, O. O cavalo já está aqui, ó. E aí agora eu quero pegar essas letrinhas e colocá-las, né, no formato gráfico de um C, e eu quero que ela sonorize essa letra. E esse som já está nela, desde novinha. Desde novinha ela sabe falar cavalo. Já está sonoro aqui, ó, nessas áreas aqui, 41, 22, 41, 42, na área de Wernicke, né, que é uma área de conhecimento, uma área de identificação, uma área de associação de palavras, já está tudo formado ali. Você só tem que trazer e colar na caixa de letras, que é essa aqui, ó, 37. Esse é o grande descobrimento de todo o trabalho desse francês. Existe do occipital a formação, que é essa área da visão. Existe então uma área de caixa de letras. Já temos a caixa sonora formada, vocabulário sonoro com uma riqueza de fonemas. E agora nós vamos começar a formação da riqueza dos grafemas. E é essa área 37, box letters, a área de caixa de letras do cérebro, que aí começa a ser formado. Até o dia que ela vai ler cavalo e escrever cavalo. Essa área aqui, ó, tá? Novamente estou dizendo para vocês, 37. Tem uma área de Broca aqui que eu não vou falar nesse momento, vai complicar para vocês. Essa área 22, 41, 42, um pouquinho da 49, essa área aqui, então, é uma área de, volto a dizer, né, de conhecimento dos fonemas, de identificação, de associação das palavras. Então é uma área de léxico e de semântica. E a área de Broca, que antes se achava só um pequeno parênteses de Broca, ou Broca, que se achava que era só uma área motora, que ligava tudo isso para eu conseguir então articular as palavras, hoje nós sabemos que ela provavelmente é uma área de sintaxe. Ainda não está batido martelo nisso, mas já se tem grandes indicações, principalmente por um neurocientista que é considerado o mais importante que nós temos no planeta, chamado Ramachandran, né? Quem quiser conhecer mais, tem um belo livro de Ramachandran, o que o cérebro tem para nos contar. Tá? E aí aqui, ó, vocês vão ver, essa é a imagem, a neuroimagem do cérebro nos laboratórios lá da Europa, né? Então você vê letras, a caixinha de letras,
que é a 37, né, ligada então com a de sons, que é o Wernicke, e significado, e elas fazendo uma recursão, porque isso que é uma coisa que tem sido algo que tem nos espantado aqui A gente sabia, mas não sabia que era tanto, que era tão assim, do que eu vou dizer para vocês. Isso começa a fazer uma recursão. Vai das letras para os sons, dos sons para o significado, e fica rodando letra, som, significado, significado, letra, som, significado, letra, som, significado e letra, e fica rodando, reverberando, reverberando, o cérebro, os neurônios conversando uns com os outros, conversando uns com os outros, e chega um momento que automatiza. E aí é um momento de eureka no cérebro. Daquele momento em diante, é como se fosse assim, um relâmpago, né? Tá indo, lavrando o chão, passo a passo, e de repente flui. De repente, e as professoras estão vendo isso, o momento do eureka. O momento que a criança, daquele momento em diante, ela está com alguma dificuldade e ela está vencendo com a janelinha, vencendo, ela está lavrando a pedra, lavrando o chão, e de repente, então, flui. E aí, dali em diante, ela ganha fluência e ela mesma, por isso que é Interact, que o trabalho é interno. Aqui começa a acontecer, tá? Pela reverberação. O cérebro o tempo todo está reverberando ele com ele mesmo. E aí ganha-se, então, esse fluido, tá? A fluidez nas canaletas cerebrais, tá? É o que eu tenho a dizer, eu tenho a contar do que vocês estão fazendo, do que vocês vão aprender, e vocês vão ver o eureka, né? É isso.